e miséria. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo. Em lamentações improfícuas, a determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Emmanuel. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Minas. São 10 horas mais 7 minutos. E nós estamos iniciando mais uma edição do programa espírita Projeto Futuro. Meu nome é Arnoldo e hoje nós estamos aqui com o Dr. Roberto Lúcio Vieira Souza. Dr. Roberto Lúcio é psiquiatra espírita, diretor clínico do Hospital André Luiz em Belo Horizonte. Ele é casado com Joana Dark, pai de 3 filhos, Saulo, Daniel e Rafael. Espírita já há 30 anos, iniciando na Mocidade Espírita O Precursor. Ele faz parte da AMENG, Associação Médica Espírita de Minas Gerais. É um dos diretores e vice-presidente da AME do Brasil, Aliança Municipal Espírita. Aqui conosco o Dr. Roberto Lúcio, hoje com o nosso tema Sexo e Homossexualidade. Bom dia, Roberto Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas. Para mim é um imenso prazer e nós iniciamos a nossa fala rogando ao Pai bênçãos para os nossos dias. Bom dia, Keter. Bom dia, Arnoldo. Bom dia, Dr. Roberto. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo nosso. E um bom dia aos nossos ouvintes. Hoje um tema muito interessante, muito polêmico, atual. Hoje nós vamos tratar sexo e homossexualidade. E a nossa primeira pergunta ao Dr. Roberto Lúcio. Dr. Roberto, o que é sexo? Na realidade, a palavra tem diversas conotações. O sentido real da palavra sexo está vinculado à questão da conformação física, que define se uma criatura é macho ou fêmea. Mas ela é utilizada também como se fosse a própria atividade sexual. Muita gente diz fazer sexo como sinônimo de ter ou manter uma relação sexual. Mas a terminologia, no seu sentido primário, tem a ver com essa definição da conformação física, né? Onde nós temos o sexo masculino, o sexo feminino e algumas alterações
anatomo-funcionais que fazem surgir os quadros de hermafroditismo, né? Onde uma criatura pode ter órgãos ou estruturas sexuais de ambos os sexos. Lembrando que este programa é feito com a sua participação. É só ligar para os nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Dr. Roberto, e o que vem a ser a sexualidade? A sexualidade é a manifestação psicológica, a manifestação inclusive espiritual do indivíduo na sua expressão física. Então a sexualidade ela pode surgir de diversos modos, né? Você tem a heterossexualidade, quando a sexualidade é voltada para o sexo oposto, a homossexualidade, quando esse desejo e essa busca é voltada para o mesmo sexo. E nós temos aí a bissexualidade, onde as criaturas manifestam desejos e práticas sexuais, tanto hétero como homossexuais. Nós temos algumas criaturas que escolhem viver como eunucos ou no celibato, transferindo essa energia para uma outra área que não seja da expressão sexual propriamente dita. Este programa é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, mantendo parceria com GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. São 10 horas e 11 minutos. Nós estamos aqui com o Dr. Roberto Lúcio, de Belo Horizonte, psiquiatra espírita do Hospital André Luiz. Hoje tratando do tema sexo e homossexualidade. E você pode participar do nosso programa. Basta ligar para 3222-0001 e 3222-0002. Ligue, faça sua pergunta e no final do programa você concorre ao sorteio de um livro espírita. Dr. Roberto Lúcio, o que é a homossexualidade? A homossexualidade ela é definida pelo interesse, pelo desejo, pela busca da vivência sexual com uma predominância de um parceiro do mesmo sexo. Quando a gente fala predominância, porque há muitos homossexuais que, embora não tenham uma vida bissexual, eles têm interesses e desejos em algum período, por um curto período na vida, voltado ao sexo oposto. Mas o que define mais objetivamente é essa preponderância. Nós entendemos que a homossexualidade é esse desejo. E utilizamos da palavra homossexualismo quando falamos sobre o tema como a prática. Porque há pessoas que têm o desejo, têm a sexualidade se expressando no campo da homossexualidade, mas que não vivem por uma escolha ética, moral, ou até por algum tipo de repressão psicológica e social, não vivem esta prática no campo da sexualidade. Então, quando isto existe, nós usamos a expressão homossexualismo para diferenciar. Então, nós temos pessoas que têm a tendência, sem necessariamente terem a vivência homossexual. Isso pode estar no caminho de uma escolha ou no caminho de uma repressão nos diversos campos da vivência da criatura. E lembrando que no próximo dia 27/9, o Lar das Meninas estará realizando o Bazar da Pechincha. O Lar das Meninas fica ali na Rua Gonçalves Dias, 726, no bairro Porto Velho. E haverá peça de roupas a partir de 50 centavos. Portanto, dia 27/9, o Bazar da Pechincha do Lar das Meninas, ali na Rua Gonçalves Dias, 726, no bairro Porto Velho. Doutor Roberto, você colocou para nós aí a diferença entre a homossexualidade e o homossexualismo. E o que vem a ser, então, o homossexualismo?
essa prática, a vivência, é quando a criatura escolhe viver essa tendência que existe, que está presente nele. Então, é isso que nós chamamos no nosso livro, nas nossas palestras, de homossexuais. É a prática. É a prática. Que é diferente da expressão da homossexualidade em termos de desejo. Lembrando que o Dr. Roberto Lúcio estará hoje a partir das 16 horas na Câmara Municipal de Vereadores, ali no quarteirão fechado da Rua São Paulo, fazendo uma palestra sobre sexo e homossexualidade, sexualidade, aliás. E você pode participar do nosso programa 3222-0001 e 3222-0002. Dr. Roberto Lúcio, nós podemos afirmar que a homossexualidade é de origem espiritual? Eu entendo que tudo que se expressa no homem é de origem espiritual. Muitas vezes as pessoas, dentro do movimento espírita, ao ouvirem isso, associam a questão da ação de espírito sobre a criatura, o que a gente chama de obsessão. Mas não é assim que a gente entende. O que nós entendemos é que esse desejo, essa vivência, ela tem a ver com a experiência do espírito no decorrer da sua caminhada. Muitas pessoas acreditam que a homossexualidade é uma expressão de ser vergonhice, de gente que não se compromete moralmente, e na prática, no trabalho, no dia a dia, dentro do consultório, com pessoas nessa vivência, a gente percebe que a grande maioria dos homossexuais, eles já apresentam essa tendência desde pequeninos, com 5, 6, 7 anos de idade, já havia esse interesse para o outro sexo, mostrando que essa expressividade ela não tem a ver só com a vivência atual do indivíduo. Ela está relacionada com a construção da própria prática no campo da sexualidade, da afetividade da criatura nas suas diversas encarnações. São 10 horas e 20 minutos. Este é o programa Projeto Futuro. E está conosco aqui hoje no estúdio o nosso convidado especial, o Dr. Roberto Lúcio. E nós estamos falando do tema sexo e homossexualidade. Participem conosco, ligue e faça a sua pergunta, que ela estará sendo respondida no segundo bloco do nosso programa. E concorra também ao sorteio do livro no finalzinho do programa. Dr. Roberto, pode também a homossexualidade estar associada a fatores da educação, inclusive a educação proporcionada pelos pais? Na verdade, há um conjunto de fatores que levam a criatura a uma vivência nesse campo. E um deles é a questão da educação. Nós temos na ação dos pais duas questões muito interessantes e muito marcantes. Uma delas é a própria educação. Quando o indivíduo ele se volta a criar o filho dentro do seu desejo. Ele queria ter uma filha, não teve uma filha, tem um filho homem e o educa nesse sentido, ou vice-versa. Eu acompanhei durante muitos anos uma paciente que a vivência sexual dela, o desejo sexual tinha muito a ver com isso. O pai era um fazendeiro, o sonho da vida era ter um herdeiro para cuidar da fazenda, tentou-se primeiro uma filha, segunda uma filha, terceira, quarta, quinta, sexta, e essa filha, que é a filha caçula, ela se transformou no filho. O comportamento dela, ela foi criada no meio
dos peões, ela foi criada com laço, trabalhando com vaca, com cavalo, e foi criada para ser um homem. E dentro dessa perspectiva, a gente não entende que só isso faz uma pessoa ter uma vida, ela tinha uma prática homossexual. Então, auxiliada pelos seus próprios desejos, suas experiências anteriores, ela tomou uma atitude e se tornou uma homossexual feminina. Portanto, a educação dos pais pode sim influenciar na questão sexual do filho. É uma realidade. E tem ainda uma outra coisa, né, que nós não podemos nos esquecer, porque essa é ativa. Agora, a outra é aqueles pais, principalmente as mães, que durante a gravidez falam do seu imenso desejo que o filho que viesse, que queria era uma menina, e às vezes rejeitam o sexo do filho, né? E ele, na busca de ser amado e ser querido, às vezes ele toma uma atitude muito nesse sentido. Porque hoje a psicologia fetal tem provas científicas mostrando o quanto que a experiência com a mãe durante o ventre é fundamental para a vida psíquica da criança depois que ela reencarna. São 10 horas, mais 21 minutos. Nós estamos aqui com o Dr. Roberto Lúcio. O Dr. Roberto Lúcio é psiquiatra espírita do Hospital André Luiz, em Belo Horizonte. Hoje tratando do tema sexo e homossexualidade. 3222-0001 e 3222-0002. Este é o telefone para você ligar e fazer a sua pergunta e participar do sorteio de um livro espírita. Dr. Roberto Lúcio, você falou da questão aí da educação dos filhos. Eu pergunto a você, como devem ser educados os filhos de forma a evitarem e corrigir os desvios relacionados à homossexualidade? Olha, essa é uma pergunta que geralmente chega a nós depois que os filhos já estão nessa vivência. E eu acredito, dentro do que eu vejo, é que nós podemos trabalhar muito mais no campo da dignidade, no campo da ética com os nossos filhos. Mas, a não ser esse fato da rejeição ou de criar um filho dentro de uma perspectiva que não é da sua sexualidade, eu não vejo como os pais evitarem essa situação que é do espírito. O que nós podemos fazer enquanto pais é enobrecer a sexualidade para que os nossos filhos possam vivê-la também de forma digna e de forma nobre. Independente de ser homo ou hétero, né, a vivência, a prática dos casais no campo da sexualidade, ela tem determinado muito a prática e a vivência dos filhos. Né? A nossa cultura, que é uma cultura machista, né? As mães criam os filhos para serem machos, elas ficam falando muito, as mulheres se queixam, são as mulheres que são mais machistas. Elas educam os filhos para muitos dos comportamentos que as próprias mulheres se queixam, né? De desrespeito, de leviandade com o sexo, de uma libertinagem, de um direito de uma prática, tanto no campo do adultério, quanto de uma liberação da sexualidade numa idade mais jovem. E pais que são extremamente erotizados, né? Tem pais que quase praticam um ato sexual diante dos filhos pequenos. E isso vai estimular a sexualidade, o erotismo na vida da criança. Então essas coisas precisam ser pensadas, elas precisam ser vistas e reavaliadas pelos pais. Mas eu não acredito hoje que nós possamos fazer um trabalho de realmente evitar de uma profilaxia total dessa experiência que é individual, que é uma prova para o espírito na sua caminhada.
O nosso programa ele tem como apoio cultural Câmara Municipal dos Vereadores de Divinópolis, Clube do Livro Espírita mantido pelo JEC. Doutor Roberto, então quer dizer que não existe uma receita como educar, né, os filhos? Eu costumo brincar que a gente devia receber filho com manual de instrução, né? Igual você recebe aparelho eletrônico. Mas, infelizmente, a gente vai aprender a ser pai depois que vira avô. E se bobear, nem como avô a gente aprende a ser pai. Mas esse é um grande desafio. Até porque não se tem jeito de fazer um manual se cada criatura é uma individualidade. Então, o que é bom para um filho, necessariamente não vai ser bom para o outro. E essa é uma das grandes dificuldades. A gente ouve coisas dos pais que precisam ser questionadas, né? Essa história de dizer assim, eu amo meus filhos igualmente. Isso não existe. Ninguém ama ninguém igualmente. Eu posso amar os meus filhos, isso é uma qualidade. Mas eu posso até querer bem muito mais a um filho que me faz mal do que a um filho que me faz bem. Eu vou educar todos os filhos igualmente, eu eduquei eles serem iguais. Isso não existe. A educação, quando ela é igual, ela vai comprometer e prejudicar as criaturas que estão recebendo o mesmo estilo de educação. Nós temos um grande problema nas escolas, porque as escolas fazem das crianças um rebanho, né? E a individualidade, então, não é respeitada, não é buscada nesse sentido. E no campo da sexualidade não é diferente. Não é diferente. É muito bom a gente refletir sobre isso, realmente. E qual o grau de responsabilidade dos pais quanto aos desvios sexuais de seus filhos? Olha, eu acho que eu particularmente tento trabalhar para diminuir o máximo possível o sentimento de culpa dos pais. Acho que tem muita gente se ocupando em culpar os outros. Nós somos especialistas em julgamento, em acusação. E isso não ajuda e não aprimora nenhuma criatura. Então, o que eu sinto é que nós, às vezes, somos muito mal preparados. Esse é o primeiro detalhe. E depois, no campo da sexualidade, a maioria das pessoas não tem uma sexualidade tranquila. Nós não vivemos a nossa sexualidade tranquila. A nossa cultura coloca o nosso sexo como uma coisa feia, né? Nós temos que nos vestir e você pode mostrar o corpo inteiro e você não pode mostrar o órgão genital, porque ele é pecaminoso. Isso começa desse lugar. A maioria dos pais não tiveram nunca uma conversa profunda com os seus pais para poder viver a sexualidade. Nós aprendemos muito de sexualidade com as pessoas que não sabem o que é sexualidade. E vivemos isso de uma maneira muito complicada. Muitas vezes nós transferimos para os nossos filhos os nossos desejos. Eu fui reprimido, então eu quero que meus filhos vivam livremente a sexualidade, porque senão ela vai complicar, porque ele vai repetir o que eu faço. Ou ao contrário, eu às vezes fui muito liberado para viver e eu começo a reprimir isso nos meus filhos. Muitos pais se complicam no campo da sexualidade por fazer escolhas, né? Eu vejo absurdos, pais que permitem que os filhos levem as namoradas para dormirem nas suas casas e impedem que as filhas levem os namorados, porque isso está errado. Quer dizer, errado está a postura que a pessoa colocou. E por que um homem tem direito de viver uma vida sexual dessa forma e a mulher não tem? Então, nós somos responsáveis? Somos. Mas muitas vezes o somos de um nível inconsciente. Eu costumo, ou melhor, eu me utilizo hoje de um princípio
para a minha vida profissional e para a minha vida com as pessoas, a partir de uma fala de Jesus ao Pedro, que está anotada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, em que ele diz que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E no campo da educação dos filhos, isso é uma realidade. Eu não vou fazer uma coisa esperando que eu vou fazer isso para o meu filho ser bandido. Eu vou fazer isso para o meu filho ser um adúltero, para o meu filho ser um irresponsável. Muitas vezes o fazemos, eles caem nesse lugar pela nossa fragilidade moral. Então, se você me perguntasse assim, qual que é a receita mais importante? É trabalhar a minha sexualidade. Porque se eu viver com a minha sexualidade bem, eu vou conseguir ajudar aqueles que estão vivendo com ela em dificuldade. A maioria, eu te diria, sem exagero nenhum, 98% da humanidade vive muito mal com a sua sexualidade. Porque a sexualidade, ela faz parte da essência do homem, né? Tem que ser vivida. Nós colocamos isso, nós não podemos esquecer que um dos maiores problemas que nós vivemos com a sexualidade é fruto da educação judaico-cristã. E nós não podemos nos esquecer que não é o Cristo que tem a ver com isso, mas é o cristianismo que foi estruturado a partir do ensinamento do Cristo, com toda essa estrutura judaica que reprime, né? Então eu falo que toda vez que você põe uma coisa, aperta na mão, ela vai sair entre os dedos. E a humanidade, ela passa, dentro dessa perspectiva, por ciclos. Uma hora pode tudo e uma hora não pode nada. E nós estamos vivendo, infelizmente, um momento onde se pode tudo. E assusta a gente esse tudo que anda acontecendo no campo da sexualidade. É isso aí. Você que mora aí no bairro Esplanada, ou nas proximidades do bairro Esplanada, até mesmo no centro, você pode frequentar o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, que fica ali na rua Mestre Pedro da Silva, número 31, no bairro Esplanada, logo ali depois do viaduto que liga o centro ao bairro Esplanada. As reuniões são todos os dias, de 8 às 8h30 da manhã, exceto aos sábados, e todas as quartas-feiras, de 15 às 15h30 e de 20 horas às 20h45. A evangelização da criança é aos sábados, às 16h30. E para quem mora no bairro Niterói, nas proximidades do Niterói, Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, que fica na Avenida Esmeralda, 491, no bairro Niterói. As reuniões públicas são às quintas-feiras, a partir das 20 horas. E já são 10h36. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Já já nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa. Olá. Você sabia? Monodeísmo vem do grego mono, mais ideia, mais ismo. Estado em que o psiquismo se acha dominado por uma ideia central. Fixação em uma única ideia. Inclusive o fenômeno da obsessão é oriundo desta monoideia. Uma forma de enclausulamento, impedindo até mesmo de se perceber da influência espiritual. São 10h37 e nós estamos aqui retornando com o segundo bloco do nosso programa. Hoje com o Dr. Roberto Lúcio, que é psiquiatra espírita do Hospital André Luiz de Belo Horizonte. Nós estamos tratando do tema sexo e homossexualidade. E agora nós vamos para as perguntas dos ouvintes. Hoje com bastante perguntas, tema muito interessante. E os telefones são 3222-0001 e 3222-0002. Dr. Roberto Lúcio, o Emilson do bairro Bela Vista, ele pergunta: qual é o mais importante, o sexo ou o amor? Nós temos que entender que, na verdade, a expressão amorosa é mais importante do que a expressão da vivência física, no sentido da busca evolutiva.
mas não podemos, de maneira nenhuma, denegrir o sexo, porque é através dele, é através da energia sexual que o homem vai na sua caminhada evolutiva adquirindo recursos para viver essa expressão que é o amor. Então, o espírito Carneiro de Campos, numa mensagem à Associação Médico Espírita de Minas Gerais, ele diz que a energia sexual pode ser considerada a segunda maior força do universo, só suplantada pelo amor do Criador, que é a força da expressão da criação. E que essa energia é dada à criatura para que o espírito, em sua caminhada evolutiva, possa aprender a amar. Então, nós sabemos que o amor é o nosso objetivo. Mas, numa das mais importantes perspectivas da vida física no nosso planeta, a sexualidade é uma possibilidade imensa de vivência para esse aprendizado de amor. Lembrando que sexualidade, ela não resume-se à prática da vida do relacionamento sexual. A sexualidade, ela se expressa em diversos campos. A relação de um amigo com outro amigo é uma relação onde a sexualidade se expressa de uma forma diferente. A maternidade é uma expressão da sexualidade no campo da cocriação. Então nós temos aí expressões mais diferenciadas dessa sexualidade. Lembrando que o Dr. Roberto Lúcio estará, a partir das 16 horas, na Câmara Municipal dos Vereadores, fazendo a palestra Conversando sobre Sexualidade. E a Silvia, filha da dona Edith Zica de Araújo, que é uma cliente já falecida do Dr. Roberto, transmite-lhe afetuoso abraço e o agradecimento pelo profissionalismo com que tratou a sua mãe. Eu que agradeço a Silvia. E mais uma pergunta, doutor Roberto. O Cardoso, do bairro Bela Vista, ele faz a seguinte expressão: ser pai, ser mãe. Aí ele pergunta: não é para isto que o homem e a mulher vieram ao mundo? Eu acho que o nosso companheiro reduziu muito a nossa vida, né? Nós viemos no mundo para sermos gente, e nós viemos no mundo para aprender a ser feliz. A oportunidade de ser pai e ser mãe é um dos instrumentos dessa situação. Se nós reduzirmos o nosso objetivo da vida nesse sentido, nós vamos estar impedindo que diversas criaturas que, por uma determinada opção ou por uma necessidade na sua caminhada, não se fizeram pais e mães, a estarem fadados a um fracasso no processo evolutivo. E dentro do que ele fala, eu fico questionando, ainda ele me traz uma pergunta meio complicada: o que é ser pai e ser mãe? A grande maioria das pessoas que estão aí são genitores. Eu tinha um paciente que nas suas crises esquizofrênicas ele virava e dizia para a mãe dele: você não é minha mãe, você é minha genitora, você me botou no mundo e não me amou. E aí muitos de nós somos provedores e genitores, estamos longe de conhecer verdadeiramente a paternidade e a maternidade. Nós somos co-criadores, né? E você que mora aí no bairro Vila Cruzeiro, você pode frequentar o Centro Espírita Joana d'Arc, que fica ali na Rua Salinas, 135, no bairro Vila Cruzeiro. Ou então, se você mora nas proximidades do bairro Vila Cruzeiro. As reuniões públicas são todas as quartas-feiras, às 20 horas. Centro Espírita Joana d'Arc, Rua Salinas, 135, bairro Vila Cruzeiro. E no bairro Cidil, Centro Espírita Irmão Camilo, que fica na Avenida Amazonas 807, no bairro Cidil. As reuniões públicas são às terças-feiras, a partir das 20 horas. São 10 horas mais 44 minutos.
Nós estamos aqui com o Dr. Roberto Lúcio, tratando do tema sexo e homossexualidade. Dr. Roberto Lúcio, uma ouvinte, ela não quis se identificar e pergunta: sou homossexual, amo minha namorada e temos vida conjugal sem promiscuidade, sem abusos. Ela pergunta: ainda assim, há alguma consequência para o espírito em manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo? Olha, na verdade, qualquer experiência da vida tem consequências. Há uma fala que diz que tudo tem um preço. Que tipo de consequências que a pessoa vai viver vai depender de duas situações. Primeiro, da consciência. Porque Paulo fala claramente em uma das suas epístolas que aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Mas aquele que a conhece e a derroga será punido pela própria lei. Então, antes de tudo, é a minha consciência. Se o que eu faço na minha consciência está tranquila, é um caminho. O segundo fator se encontra na minha intenção. O que eu estou buscando? O que eu estou fazendo nesse campo? Julgar as pessoas, dizerem que elas estão certas e erradas, é um caminho que nós, os religiosos, e nós, os que trabalhamos no campo do psiquismo humano, estamos fazendo há séculos. E eu posso dizer que isso não tem dado um resultado positivo. Então, nós precisamos entender que a escolha e a situação que a pessoa vive vai depender dela própria. Eu devolveria à companheira que, se ela acredita realmente que ela vive um relacionamento onde se busca dignidade e abuso, eu perguntaria: o que eu posso dizer de alguém que vive uma relação digna e sem abuso? Projeto Futuro é informação, cultura, cidadania, notícias, consolação e reconforto, pois relembra todo o ensinamento de Jesus Cristo através do Evangelho Redivivo. Doutor Roberto, eu tenho uma pergunta até muito difícil aqui para você. É de uma ouvinte que não quis se identificar. Ela pergunta: como se comportar perante o casamento quando se descobre que após 18 anos de casada, o marido tem tendências homossexuais? Olha, tem que se pensar, ele tem tendências ou ele tem vida homossexual? Ela disse que ele tem tendências. Porque há uma diferença muito grande. Né? Eu conheço muitos homens que têm tendências homossexuais e optaram por viver uma vida heterossexual. Se isso é bom ou ruim, é uma escolha que, como eu digo, eu acho que isso não somos nós que temos que fazer um manual. As pessoas que têm que buscar um caminho. Eu acho que é um caminho difícil, muito difícil. Eu acho que homossexuais que optam por uma vida heterossexual, eles têm que pensar no que eles estão fazendo. Porque eles estão se comprometendo com alguém, e essa prática que se constitui numa vida adúltera, ela está machucando uma outra pessoa. E nós não temos direito a isso. E isso é muito mais complicado quando se tem filhos. Porque filhos que descobrem que o pai ou a mãe são homossexuais, geralmente eles entram em processos psicológicos complicados. Agora, ela, quando nos pergunta o que fazer, ela tem que perguntar qual é o sentimento que ela tem por essa criatura. Se ela consegue viver essa relação. Se ela aceita. Porque nós não somos obrigados. O Livro dos Espíritos fala claramente que a indissolubilidade do casamento absoluta é uma lei humana, não é uma lei divina. Então, se ela não consegue viver essa situação, é de direito dela, né? Na verdade, o adultério já se fez.
né? Há uma fala, inclusive, do Cristo que esse é um dos motivos que a gente pode estar desfazendo esse tipo de relação. Lembrando que adultério não é só traição no campo sexual, né? Todas as traições que a gente pode fazer é um casamento, né? Eu prometo um monte de coisa e depois não vivo nada daquilo. Tudo isso são formas de viver adultério. Você que mora no centro ou nas proximidades do centro, você pode frequentar o Centro Espírita Estudantes do Evangelho, que fica ali na Rua Rio Grande do Sul, número 270, no centro. As reuniões públicas são todas as quartas-feiras, às 20 horas, e nas quintas-feiras, às 15 horas. E para quem fica no bairro São José ou nas proximidades do bairro São José, Centro Espírita Casa do Caminho, que fica na Rua Vereador Eliseu Zica, número 644, no bairro São José. As reuniões públicas são às terças-feiras, a partir das 20 horas. São 10 horas mais 49 minutos. Nós estamos aqui com o Dr. Roberto Lúcio e você pode participar do nosso programa. Basta ligar para 3222-0001 e 3222-0002. E no final você concorre ao sorteio de um livro espírita. Lembrando também, Arnoldo, que quem quiser adquirir o CD deste programa de hoje Bem lembrado. pode estar adquirindo aí pelo telefone 3222-7644 e custará somente R$10. R$10. De segunda a sexta, horário comercial. Você pode adquirir essa entrevista com o Dr. Roberto Lúcio por apenas R$10, não é isso, Kéter? É isso aí. E estará também ajudando o nosso programa aqui. A manter o nosso programa no ar. O Dr. Roberto Lúcio, nós temos uma pergunta aqui do Dr. Francisco Gonçalves, que é um médico espírita muito conhecido aqui na cidade. E ele pergunta, ele é ginecologista e obstetra. Ele pergunta, e quando a criança nasce com intersexo? Certamente, eu poderia dizer ao colega que isso é uma expiação. O que é que nós entendemos por expiação, já que nós estamos falando para um público que necessariamente não é espírita? Nós, muitas vezes, vivemos situações que são frutos das nossas dificuldades, dos nossos atos impensados, infelizes em outras encarnações. E uma criatura que nasce nessa situação, onde não há uma definição orgânica da sua expressão de sexualidade, ela vai conviver com uma prova muito pesada. Hoje, a própria ciência médica, ela enfrenta uma luta muito grande para definir que sexo pode ser dado a essa criança. Porque nós temos hoje várias expressões sexuais. Uma expressão cromossômica, que está no DNA, uma expressão gonodal, que seria a presença de testículos ou de ovários, uma expressão física, que seriam os órgãos externos sexuais, uma expressão psicológica, porque às vezes a criança nasce e foi criada a vida inteira como menina, fazer uma cirurgia e transformá-la em homem pode ser muito complicado. E assim por diante. Mas nós entendemos isso como uma aprovação do Espírito, que certamente na sua caminhada falhou no campo da vivência sexual. O intersexo seria o quê? O hermafrodita? Seria uma coisa como o hermafroditismo. Sim. Doutor Roberto, a Maria do Porto Velho, ela pergunta que no caso citado da homossexual da fazenda, aquele que você colocou para nós, né, o exemplo, pode o médico reverter este quadro? E neste caso, esta homossexualidade é pecado? Olha, muita gente faz isso, né, querendo isso. Eu já vi muitos pais saírem brigados do meu consultório porque eles querem me dar os filhos para que eu os transforme em heterossexuais. Eu falo com eles que eu não faço milagre e nem sou todo poderoso. Isso não existe. Isso não existe. Alguém que compromete a fazer isso com alguém, ele está falando de uma coisa mecânica, de uma coisa grosseira, e não há nenhuma escola do campo da psicologia, não há nenhum campo de estudo da área médica que pode prometer essa transformação na vida da criatura.
Quanto ao fato de ser pecado, eu acho que a questão não é o que eu vivo, mas é como eu vivo. O que define se uma questão ela está dentro do campo da minha caminhada evolutiva é se eu estou bem ou mal com a minha consciência. Esse fato da definição externa que os homens colocam, que A ou B é uma situação de pecado, eu falo que é uma coisa que eu combato o tempo todo. A indústria do pecado é a indústria mais rica que a história da humanidade tem. O pecado, para você ficar livre dele, você paga qualquer coisa. E nós estruturamos os templos mais ricos, os maiores tesouros e os museus de maior rentabilidade no mundo, às custas da indústria do pecado. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse lugar. Cada criatura ela precisa ser observada nesse campo do respeito e que cada um de nós consegue fazer algo. Se é bom para ele naquele momento, pode não ser para mim. Sou eu que tenho que escolher o meu caminho, não sou eu que tenho que definir o caminho do outro. E vocês não podem perder, no dia 27 de setembro, o Bazar da Pechincha, do Lar das Meninas. Vai acontecer lá no Lar das Meninas, que fica na Rua Gonçalves Dias, 726. E lembrando que as peças são a partir de 50 centavos. E você que mora aí no bairro Itaí, ou nas proximidades do bairro Itaí, você pode frequentar o Centro Espírita Irmão José Grosso, que fica ali na Rua Uberlândia 271, no bairro Itaí. As reuniões públicas são todas as sextas-feiras, às 20 horas. Dr. Roberto Lúcio, um ouvinte não quis se identificar, era a pergunta: qual a diferença entre transar e fazer amor? Primeiro que a expressão fazer amor é extremamente inadequada, né? Esse povo criou uma banalização do amor. Há um escritor americano que se chama, o nome dele, o sobrenome é Barthes. Ele diz que depois do eu te amo, qualquer eu te amo depois é uma banalidade e não tem significado nenhum. Então, eu diria que há duas formas diferentes de vivenciação. Uma delas, que é o que chama transar, eu diria que transar é como você sentar a uma mesa, encher o prato de comida e colocar aquilo no estômago e não perceber. Depois, se alguém te perguntar o que você comeu, você não sabe nem de que se alimentou. E a vivência sexual, no sentido nobre, é quando a gente faz aquilo que Yorubino diz que é viver realmente o ato que você faz. Então, é viver a relação sexual dentro do objetivo, do caminho, não só de buscar o seu prazer, mas de dar o prazer ao outro, passando do ato, né, só do orgasmo, mas no campo da afetividade. Projeto Futuro aborda assuntos de interesse geral, temas filosóficos, científicos e palpitantes. E nós já estamos no finalzinho do nosso programa. Já são 10 horas e 57 minutos. Depois desse bate-papo, que eu acho que foi muito interessante, Dr. Roberto, eu gostaria de fazer uma última pergunta para fechar. Como educar a nossa sexualidade? Olha, eu acho que a educação da sexualidade ela está diretamente ligada à educação do espírito. Emmanuel nos diz que não repressão, mas disciplina. Não livre ação, mas responsabilidade. Eu sinto que nós precisamos, se você me perguntasse o que é uma sexualidade educada, eu diria que ela envolve 3 palavrinhas:
Primeiro, dignidade. Dignidade, a palavra, ela significa fazer aquilo que eu digo, que eu acredito. Ser aquilo que eu falo. É a primeira coisa. Depois, a segunda palavra é respeito, que é uma palavra que vem do latim, respecto, coisa do peito. É fazer com aquilo que eu tenho no coração. E a última palavrinha é responsabilidade. É responder por aquilo que eu faço. A criatura que no campo da sexualidade age com aquilo que ele acredita, que faz com o que o coração manda e que responde pelos seus atos, pelas suas ações, ele está no caminho da educação. Nós precisamos pensar profundamente desse jeito. E isso é uma conquista pessoal do espírito, é definida por ele, não é definida por ninguém. É a sua consciência. Nenhum de nós pode cobrar do outro uma resposta que só pertence à própria individualidade. Eu acho que Jesus, quando escolheu e permitiu que a história da mulher adúltera passasse para toda a humanidade, ele estava nos dizendo desse lugar que nós precisamos ter com as pessoas que, às vezes, nós acreditamos que elas estão em dificuldades no campo da sexualidade. Cadê os homens que te condenavam? Ela disse que eles tinham ido embora e ele disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Isso aí. Dr. Roberto Lúcio, o nosso muito obrigado de coração. E volte sempre aqui nos microfones da Rádio Minas. Eu é que agradeço a oportunidade. Espero que as pessoas que estejam interessadas no tema possam estar conosco à tarde, já que nós vamos poder estar falando um tempo maior e explicando melhor a visão dessa sexualidade numa abordagem médico-espírita.